Shalom, queridos, graça e paz. Todos que guardam o princípio têm um milagre novo para guardar. Os que quebram o princípio são donos de murmurações. Está murmurando? Quebrou o princípio. Quebrou o princípio. Quebrou o princípio. Porque a força atmosférica do princípio estabelecido, se for quebrado, ele te quebra. Então, o problema nunca é o princípio, é quem está com ele. Se você vai validá-lo ou não vai validá-lo. Se você vai obedecê-lo ou não vai obedecê-lo. O fator de você ignorá-lo não significa que ele não esteja aí. Então, quando você faz o princípio e você corre para que o princípio seja estabelecido, nenhum favor para Deus, porque Deus não sobrevive disso. Mas a atmosfera espiritual é testemunha de que você fez. E as portas começam a abrir. E os milagres começam a chegar. A murmuração sai e você vai viver o extraordinário. Alguém recebe aí? Vamos lá. Agora, existem vários tipos de princípios. O princípio da honra, que é chamado princípio de Deus, está relacionado às primícias. Não falar do princípio e não cumprir o princípio. Primeiro, a ignorância do que ele representa para nós. Se eu ignoro o princípio, pelo princípio eu sou ignorado. Se eu assumo o princípio, pelo princípio eu sou assumido. Então, nós vamos descobrir que o Senhor, Deus de Israel, Todo-Poderoso, que eu amo tanto, instituiu o princípio da honra no céu. E fê-lo para ser motivado um sobrenatural no céu, que a gente aqui chama de sobrenatural, mas o natural do céu, entregando na mão de Ben-Shahar. Quem é Ben-Shahar? Ben-Shahar é o filho da honra. Deus criou no céu um arcanjo chamado Ben-Shahar, e disse a esse arcanjo que ele tinha 3 funções: o louvor, a adoração e a regência. Era a cultura de Ben-Shahar: louvar, adorar e reger a adoração, motivar o céu para Deus. Quem era Ben-Shahar? Ben-Shahar? A primícia, diga primícia. A primícia do louvor, a primícia da adoração e a primícia da regência, da motivação. Então, no céu, Deus fez uma lei de primícia. E Ben-Shahar movia todo o céu para louvar, para adorar e para reger. E era tudo por as motivações eram todas por percussão. Isaías 14. E ele caiu como se fosse um raio. De onde ele caiu? Do céu. Então é possível ter um diabinho no céu. O primogênito da adoração traiu o Senhor adorado, quebrou o princípio da honra, roubou aquilo que não era dele. O problema nosso é que nós queremos ser aquilo que não podemos ser, nem aquilo que fomos chamados para ser. Respeite o dom que há na pessoa que está ao seu lado,
Porque dela tem um poder de Deus para fazer diferença na geografia que vive. Ben Shahar. Assim como ele foi o filho da honra, se tornou filho da desonra, primogênito da desonra, e se tornou também o primogênito do inferno. A primícia do inferno. Tem uma primícia divina e tem uma primícia maligna. Tem uma primícia sagrada e tem uma primícia profana. Tem uma primícia verdadeira e tem uma primícia mentirosa. Tem uma primícia de vida e tem uma primícia de morte. Começou tudo bem no céu. Os céus são a base da boa primícia. E quando foi quebrado o legado, o Senhor o tirou da geografia. Porque Deus trata com veemência os quebradores de princípio. Estão assustados, né? Então eu vou esquentar. O que Deus está querendo nos ensinar é que existe primícia em todos os lados. Existe uma primícia do bem e existe a primícia do mal. Existe a primícia do céu e existe a primícia do inferno. E para que a primícia permaneça, Deus tem que tirar e levantar a primícia verdadeira no lugar da primícia falsa. Cristo, a primícia dos que dormem. Veio do céu. Se veio do céu uma primícia maligna para gerar o inferno, veio do céu uma primícia bendita para o Rabá. Uma primícia limpa para salvar a terra. Então, assim como existe uma primícia para gerar filhos para ele, deformados, caídos, destruídos, enganados e ludibriados por um terço de anjos que foram expulsos dos céus com ele, tem uma primícia chamada Yeshua, que veio resgatar toda a terra para ele. E Yeshua nunca vai perder para Lúcifer. O mal nunca vai vencer o bem. Mas a honra e a primícia, Ben Shahar, se tornou na queda o primogênito, a primícia do inferno. Todo mundo que for para o inferno, espero que você não seja testemunha disso. Quem aqui for para o inferno, vai chegar lá, vai ter um primogênito da queda. Alguém tem que iniciar o bem. Alguém tem que iniciar o mal. Alguém tem que iniciar a vida. Alguém tem que iniciar a morte. Alguém tem que iniciar o favor, a honra. Alguém tem que iniciar a desonra. Quem está entendendo, diga eu. Então o cara se tornou, o indivíduo se tornou, o momo se tornou primícia do inferno. O primeiro, o chefe de todos. Assim como a primícia do bem se move por hierarquia, a primícia do mal se move por hierarquia. Diga a pessoa ao seu lado, hierarquia. Quem criou a hierarquia? Deus. Pode dizer para a pessoa ao seu lado, foi Deus quem criou a hierarquia. Não conheço uma liderança feliz com hierarquia quebrada. Não conheço um casal feliz com hierarquia quebrada. Não conheço uma família feliz com hierarquia quebrada.
Eu não conheço uma instituição sobrevivente com a hierarquia quebrada. A quebra da hierarquia é uma proposta para a destruição. Então, quando eu quebro a hierarquia, eu sou visitado por aquele que é o mentor da rebelião. Uau, meu Deus, eu queria estar ouvindo e não falando. Todo mundo que quebra o princípio e se rebela, tem uma liderança sobre ele, espiritual. Diga misericórdia. Fale com maturidade agora. Fale com entendimento agora. Observe que todo rebelde fica estranho. Fica ou não fica? Se fosse de Deus, vivia feliz. Quem é o autor da rebelião? Ben-Shahar, o pai da queda. Que a Bíblia diz que nele só mora a mentira. E Jesus disse que ele é um pai. Mentiroso, mas é um pai. Enganador, mas é um pai. Homicida, mas é um pai. Então existe um patriarca. Vós tendes por vosso pai ao diabo, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde da primogenitura. Quem entendeu, celebre. Desde que ele era primogênito, ele era mentiroso. Desde que ele era a primícia, ele era mentiroso. E nele não há verdade alguma. João 8,44. Então tem uma mentira instalada, e Jesus denunciou a mentira, um patriarca da mentira, um líder da mentira, um mentor da mentira, que pela boca de Jesus é homicida, destruidor, que quer criar rebeliões em casa, no casamento, na família, nos filhos, na igreja, no discipulado, na empresa, nos negócios. Não existe uma quebra de princípio instalando a rebelião que não tenha ação de demônios, principados e potestades. A hierarquia montada, assim como Deus criou anjos, arcanjos, querubins e serafins, Satanás criou demônios, principado, potestade e resistência. Homem forte. Hierarquia. Essa é uma palavra em grego, cosmos kratorias. Hierarquia espiritual. O cosmo hierárquico. E Satanás criou a hierarquia. Quem está entendendo, gente? Imitando a Deus, porque ele veio e disse assim: eu vou fazer a mesma coisa. E usou a forma déspota, original da sua natureza caída, para imitar o céu. Só que o céu é primogênito da luz, o inferno é primogênito das trevas. A ordem de Jesus é: quem é da luz, se mova como o filho da luz. E quem é das trevas, se mova como o filho das trevas. Quem tem candeia no corpo, vai viver em luz. Quem não tem candeia nos olhos, vai viver em trevas. Então, meus olhos são de luz ou meus olhos são de trevas? Mateus 6,22. Eu preciso descobrir quem eu sou na doutrina de Yeshua. Se tem um primogênito falido que caiu, eu não vou deixar que nenhuma interferência dele roube o princípio no meu caráter. Acho que alguém entendeu aqui. Que ele invada a minha honra e que ele venha bulinar com o filho da honra legítimo. Depois que Deus limpou os céus, Deus falou: agora você vai ser o primogênito da criação, porque Deus fez tudo. E Jesus se manifesta como filho de Deus na terra. Lúcifer era primogênito só para reger louvor, adoração e reger o céu. Mas caiu, anjo caído,
isso, ele quis imitar, inclusive, nós temos no céu, ok, na nossa doutrina, nós temos no céu, Deus, na ação do Filho Jesus e do Espírito Santo. Quantos se alegram por isso? Que nós chamamos de Trindade. Os três se completam em cumplicidade e se honram. No inferno, Lúcifer, Ben-Shahá caído, trabalha na Bíblia como diabo e Satanás, querendo ser uma triunidade da maldade, uma ação triuna de maldade. E nós precisamos acordar, porque tudo se move na hierarquia. Numa casa tem hierarquia? Sim ou não? Como é que funciona a hierarquia da casa? Pai e filhos. Na ausência do pai e da mãe, quem é que responde? O filho mais velho. É hierárquico, se tiver juízo. Se não tiver, quem tem juízo? É hierárquico. Nós precisamos olhar para as pessoas respeitando a hierarquia, porque Deus levanta os reis e abate os reis. Deus levanta a autoridade e abate a autoridade. É Deus que levanta os reis, é Deus quem abate os reis. Assim como Deus te levanta, Ele te abate, mas Deus só abate quem quebra o princípio. E Deus mantém, como manteve Davi, como manteve Abraão, como manteve Isaac, como manteve Jacó, como manteve todos os eleitos dele que andaram no princípio, e quando quebravam se arrependiam, mas voltavam ao princípio. Deus disse: eu serei com vocês.